Eu vou ministrar a palavra. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos e curvasse a sua cabeça por um instante para a gente orar junto. Senhor, nesse momento nós estamos diante da Tua palavra, que será aberta, ministrada, Senhor, nesta manhã tão preciosa. E é bem verdade, Senhor, que enquanto a palavra é ministrada, o inimigo faz de tudo para tirar a nossa atenção, roubar o nosso coração, desviar, Senhor, o foco daquilo que está sendo falado. Mas nessa manhã, Senhor, nós repreendemos aqui, pelo poder que é no Teu nome, toda ação do inimigo, Senhor. E que a palavra encontre, Senhor, o objetivo, o coração. Quero Te agradecer, Senhor, porque sei que Tu tens algo para nós. Pai, é bem verdade, é uma grande verdade, que a gente gostaria de nessa manhã ouvir uma porção de coisas. Mas eu Te peço, Senhor, humildemente, que fale conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Pai, nessa manhã, toca, confronta, levanta, edifica, para a glória do Teu nome. Amém, amém, amém. Queridos, eu quero ler com você na ACF, Gênesis 22, e eu vou ler 14 versículos para a gente ministrar nessa manhã. Eu quero que você acompanhe aí. Diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, cortou a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar. E pôs em ordem a lenha. E amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Queridos, a história de Abraão, ela é contada. Abraão surge na Bíblia no capítulo 11, ali naquelas gerações, no finalzinho do capítulo 11, aparece a história desse homem. Ali ele surge um Abrão, e mais tarde, a partir do capítulo 15, seria trocado seu nome para Abraão. A Bíblia traz a história dele de uma forma muito, como é que eu poderia dizer, resumida, porque do capítulo 11, a gente nem pode contar o capítulo 11, mas do capítulo 12 ao 25 de Gênesis. No capítulo 25, Abraão morre. É uma história contada de forma rápida e muito ligeira, mas que traz tantos ensinamentos. Essa parte que nós lemos, capítulo de número 22, esse trecho da palavra começa dizendo: E aconteceu depois dessas coisas. Então é importante a gente entender que aquilo que acontece no capítulo 22 vem depois de algumas coisas, ou de uma sequência de fatos. Por isso é bom a gente sempre dar uma repassada antes, para daí entender exatamente o capítulo 22, que, por sinal, o capítulo 12 e o capítulo 22 de Gênesis são os capítulos mais conhecidos da Bíblia Sagrada.
esse texto que eu li não tem novidade na leitura, não tem novidade nenhuma para você. Você conhece essa história de Abraão que foi sacrificar Isaque, que foi impedido pelo Senhor praticamente no momento do sacrifício. Mas o que acontece antes é que Deus chama esse homem e decide fazer dele um homem que seria o pai da fé, o pai das multidões. Pastor, qual a minha ligação com Abraão? A Bíblia diz que todos os que são filhos de Deus pela fé são filhos de Abraão pela fé. Quando Deus mostra para Abraão e faz a promessa e faz uma comparação com a areia do mar e com as estrelas do céu, ele não estava falando apenas de filhos biológicos, mas de filhos da fé. Nós temos acesso a Deus pela fé, e nós sabemos disso. Sabemos que pela fé temos entrada a esta graça. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo de número 1. E a Bíblia diz então que Deus decide chamar esse homem com inacreditáveis 75 anos. Deus não chama ele com 12, com 18, com 25, com 30, onde a sua força estava na máxima potência. Não. Deus chama ele com 75 anos, apesar de já ter vivido tantas coisas e vivido uma vida inteira. Deus decide agora chamar uma pessoa para começar a partir dele um plano de redenção. E Deus escolhe esse homem. E no capítulo de número 12, como disse, com 75 anos, Deus faz uma promessa a Abraão, e vocês também conhecem essa promessa muito bem. A promessa de Abraão, no 12:1, diz: sai da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei os que te abençoarem, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E aí, na promessa de Abraão, vão falar da gente. Olha o que o Senhor diz. O Senhor diz: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso inclui a minha e inclui a sua. Bendita em que aspecto? Bendita no aspecto da fé. Abraão, queridos, recebe esta palavra e com 75 anos ele poderia dizer para o Senhor: olha, já aconteceu muita coisa, já rodei muito tempo, já vivi muitas coisas, não quero mais saber de mais nada. Mas não, Abraão surpreendentemente decide tomar uma direção e confiar que Deus lhe daria essa direção. Eu preciso dizer que às vezes tem gente que passa, a impressão que eu tenho é que tem pessoas que passam a vida inteira e nada acontece. Nada acontece. É uma vida de nascer, crescer, trabalhar para se sustentar, e os anos vão passando e os anos vão terminando. E a impressão que eu tenho é que muitas pessoas vivem uma vida que, quando olham para trás, ao resumir essa vida, parece que é como se fosse um vento. Aliás, a Bíblia chama a nossa vida de vapor, é uma coisa tão rápida, que é tão passageira. E a gente tem aquela impressão de que nós teremos muito tempo. Eu lembro que eu tinha tantos sonhos com 20, depois com 25, depois com 30, e agora eu já estou com 45, estou quase no topo do morro para começar a descer. Se já não estou descendo, né? Bom, os cabelos já desceram, né? Na verdade, eu brinco, digo que eu já comecei a ser arrebatado pelos cabelos. Falta o resto do corpo. Mas a grande verdade é que a gente precisa entender uma coisa muito séria. Se você entender isso aqui junto comigo, eu já estou mais do que satisfeito. A gente tem que entender, querido, que se a gente fizer as mesmas coisas do mesmo jeito, jamais alcançaremos resultados diferentes. Às vezes a gente tem uma vida cristã daquele jeito, e a gente faz as mesmas coisas do mesmo jeito e alcançamos sempre os mesmos resultados. E isso gera em nós frustração. E essa frustração, ao invés de nos impulsionar para fazer coisas diferentes, receber uma direção de Deus e agir de forma diferente, não, essas frustrações nos jogam para baixo. E a gente acaba largando mão e dizendo: não, a vida com Deus é isso. E não é exatamente isso. Deus tem para cada um de nós uma direção específica.
Deus tem para cada um de nós um propósito. Deus olha para Abraão, eu vou chamar, é Abrão ali naquele capítulo, mas eu vou chamar de Abraão para não ficar essa confusão. Abraão, Deus olha para Abraão e diz para ele, olha, sai da tua terra. Eu acho interessante isso. Deus quer começar algo a partir de Abraão, e a primeira coisa que Deus diz é, sai da tua terra, sai da tua terra. E talvez você ache que isso é um pouco confuso, mas não é. Irmão, Deus nunca vai, guarda bem essa palavra em nome de Jesus, Deus nunca vai realizar algo novo na sua vida sem que você aprenda a primeira lição, que é simplesmente abandonar, deixar, renunciar a alguma coisa. Eu digo que não existe, querido, promessa que seja alcançada sem renúncia. E Abraão deixa isso muito claro. O que Deus estava falando, sem falar. O que Deus estava falando, sai da tua terra. O que Deus estava falando sem falar, sai da tua terra e vem para a minha terra. Queridos, não tem o vem para a minha terra sem que primeiro a gente passe pela renúncia do sair da nossa terra. É como se Deus dissesse, sai do que é teu e vem para aquilo que é meu. Quando Deus quer nos dar algo, Deus não quer fazer um puxadinho nos teus planos. Deus não quer fazer um puxadinho, uma edícula, é edícula que chama, né? No fundo de uma casa. Deus não quer fazer uma edícula lá no fundinho da sua casa e agregar algo. Não, Deus quer fazer algo novo. E o Senhor diz para ele, não só saia da tua terra, como sai do meio do teu povo. Agora olha que lindo, aqui nós temos um spoiler de Deus, que o Senhor diz, sai do meio do teu povo. Por quê? Eu farei de você uma grande nação. Ele está dizendo, sai do teu povo, porque eu vou, a partir de ti, levantar o maior povo sobre a terra. Às vezes, a gente vou recomeçar a frase. Sempre precisamos renunciar a algo para alcançar o novo de Deus. Você pode viver a sua vida, pode ficar tranquilo. Eu não vou bater lá na sua casa, não, e te incomodar com algo, e te encher as paciências. Viva a sua vida, mas tenha certeza do que eu estou dizendo. Viver uma vida fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito, você nunca alcançará resultados diferentes. A vida com Deus, queridos, é uma vida onde a gente renuncia e avança, rompe para aquilo que é o novo. Deus é Deus de coisas novas. Quando você lê Isaías, capítulo 43, 18, Deus está falando assim, esqueça o que se foi, não vivam no passado. Ponto. Vejam, eu, o Senhor, estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. Vocês ainda não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Queridos, que palavra. Que palavra. Tem gente que não consegue avançar para as coisas de Deus, porque está preso num passado de erros, de falhas, de decepções, de tristezas e de angústias. Esse passado amarga o seu presente e não permite que você rompa. Escute o que o Senhor diz. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Eu preciso lhes dizer duas coisas a respeito do passado, porque a Bíblia não se contradiz. Jeremias, escrevendo, ele diz assim, que a gente deve trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Isso é olhar para o passado. Mas eu preciso lhe dizer que em Cristo, meu irmão, quando você passa pelo encontro com o Senhor, as coisas que você visita no passado são aquelas que te trazem esperança. Ou seja, as coisas boas. Mas o mesmo Deus diz que aquilo que lembra, aquilo que traz o pecado e que te faz lembrar das tuas falhas e dos teus erros, essas são para nunca serem acessadas.
Há um versículo em Oséias que o Senhor diz assim: eu estou pegando os teus pecados e jogando no mar do esquecimento. E eu acho ainda, não está na Bíblia, mas eu acho que Deus ainda põe uma plaquinha: proibido pescar. Porque o que tem de gente que vai lá pescar aquilo que já foi colocado no mar do esquecimento. Por isso, eu preciso, antes de avançar, dizer para você: você precisa se livrar do seu passado. Há um novo tempo, uma nova história. Pastor, como eu faço isso? Pensei que você não ia perguntar. Vou responder. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura. Vem comigo então. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Diz para quem está perto de você: esqueça o passado e viva o novo de Deus. Como essa pessoa está do seu lado, tem um coração muito de pedra, fala assim: em nome de Jesus. Coração muito duro, tem que falar já, tem que apertar mais o negócio. Amém? Ur dos Caldeus, da onde Abraão foi chamado. Sabe que lugar era esse? Um lugar a 160 quilômetros de um outro lugar chamado Babilônia. Pertinho de um rio chamado Eufrates. Você sabe o que era Ur dos Caldeus, essa cidade? Era uma cidade de promiscuidade. Existiam, só dentro dessa cidade, mais de 200 deuses. Inclusive, o pior deles, o Moloque, que era um deus de bronze, que no meio da sua barriga tinha uma cavidade, e ali era colocado fogo, e as pessoas lançavam seus filhos ali dentro para oferecer a esse deus. Filhos vivos, para serem queimados vivos a esse Deus. E para Deus prosperar Abraão, a primeira coisa que Deus diz é: sai de onde tu está. Sai de onde tu está. Queridos, quando Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, a gente confunde a parentela com a casa do pai. A casa do pai é os parentes. A parentela é todos os relacionamentos de Abraão, as chamadas amizades. O Senhor diz para ele: você vai sair da tua terra, você vai sair do meio dos parentes e você vai sair do meio das amizades. Eu preciso dizer para você que o lugar, ou os lugares que você frequenta, revelam aquilo que você busca. E as pessoas com que você tem amizade me revelam onde você vai chegar. Eu preciso dizer uma coisa aqui, queridos. 1 Coríntios 15:33 diz assim: não se deixe enganar. As más conversações corrompem os bons costumes. É desse versículo que foi tirado um ditado que diz: diga-me com quem andas e te direi quem tu és. O que Deus está falando com Abraão é assim: olha, deixa eu te falar uma coisa, você tem a tua família, a tua casa, e se você tomar uma decisão, eu vou cuidar da sua casa, da sua família. Se os seus parentes não querem, siga adiante. Se as suas amizades não querem, siga adiante. O salmista escreveu um versículo que eu amo, diz assim, Salmo 26, 4, 5. Ele diz assim: eu não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. Eu detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Queridos, esse versículo, ele é vida, porque o salmista está cheio de convicção. Eu vou andar com quem ama o Senhor. Eu vou caminhar com quem está indo na mesma direção. E eu vou deixar para trás aquilo que não me faz bem. O salmista, ele tem essa convicção. E, às vezes, você pode se preocupar. Mas se eu tomar uma decisão firme em relação a Deus, eu vou perder amizades. Meu irmão, você perde uma, Deus te dá 100.
Você perde 2, Deus te dá 200, 50, 80. Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Abraão simplesmente obedeceu sem saber para onde ele ia. Mas ele creu que se Deus estava falando era melhor. Eu quero mudar disso, mas eu tenho que soltar essa frase. Para você viver o novo, tem que largar o velho. Para você viver o novo, tem que largar o velho. Para você ter uma nova vida, precisa abandonar a sua velha vida. As pessoas com quem você faz aliança me revelam claramente aonde você vai chegar. Não existe comunhão entre luz e trevas. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como duas pessoas andarão de mãos dadas se andam em lados opostos? Como? Irmão, isso está escancarado na Bíblia Sagrada. Abraão então deixa a sua terra, a sua parentela, as suas amizades e chega numa terra chamada a terra de Deus, a terra prometida. E sabe o que me revela o texto? Que ao chegar ali, a terra teve fome. Eu preciso ir colocando isso gradativamente. Deus chamou Abraão, diga sim. Abraão chegou na terra que Deus havia prometido, diga sim. Teve fome na terra? Às vezes estar no lugar em que Deus te colocou não vai te isentar de ter lutas. Por isso tem um monte de crente frustrado. Ele diz assim, Deus me chamou, eu vim, Deus me colocou nesse lugar, eu vim, mas eu estou enfrentando tanta luta. Não sei não, se não era até melhor nunca ter vindo aqui. Queridos, eu trabalho com Deus, a gente estava falando aqui antes do culto com uns irmãos aqui. A gente trabalha com Deus que trabalha com evento e processo. Diga evento e processo. Evento e processo. Evento e processo. Eu vou explicar para vocês como Deus trabalha, querido. Baseado na palavra de Deus. Uma gravidez. Você descobre que está grávida. Cadê as mulheres aí para dizer amém? Ou ninguém quer dizer amém? Amém, amém. Você descobre que está grávida. Isso é um evento. Depois do evento, o que vai acontecer, gente? O processo. 9 meses depois nasce. Quando nasce é um. Mas até se tornar adulto é um. O evento é mais rápido que o processo? Sim. O evento é instantâneo. Mas o processo... Então, Deus queria fazer de Abraão um grande homem de Deus. O pai da fé. E o chamado de Abraão é um evento. Mas agora Abraão deveria viver o processo. Aí a gente ama a palavra evento. Então não é. Olha, vai ter um evento na igreja. Opa, vou fazer minha inscrição, eu vou chegar cedo. A gente ama evento. Mas a gente não suporta processo. Queridos, o evento é Deus te dizendo, eu estou contigo, vou te abençoar e vou fazer de você um homem e uma mulher segundo o meu coração. Isso é um evento. Mas o processo, meu irmão. Querido, se Deus falar para mim que uma daquelas crianças do Kids ali vai ser um engenheiro, ok? Vou usar o engenheiro aqui. Eu posso chegar lá nela e orar e dizer, Deus me revela que você vai ser um engenheiro. E orar por ela. Quando eu tirar a mão da cabeça dela, ela já é um engenheiro? Ela vai chegar nisso, mas tem um processo. Então os crentes desistem de Deus, porque tiveram um momento de evento. Mas o processo, que é onde Deus vai nos lapidar, muita gente foge, para, abandona e desiste. Quando Abraão chega na terra prometida, a terra tinha fome. E sabe o que aconteceu com o pai da fé? Duvidou. Deus não aparece e fala nada para Abraão. Mas Abraão diz para a mulher dele passar e diz assim, vamos descer para o Egito. Eu ouvi dizer que lá tem comida. Já começa errado. Vamos descer. Eles vão para o Egito. E quando chega lá no Egito, Sara era linda. Era uma mulher linda.
formosa à vista. E Abraão chegou lá e falou assim: esses egípcios vão me matar para ficar com a minha mulher. Então, Sara, vamos mentir. Vamos dizer aqui que tu não é minha mulher, tu é minha irmã. Quando ele chega lá e o povo descobre que ela é irmã, deixa ele vivo, mas avisa a Faraó: ó, chegou uma misebreia aqui na região. Faraó disse: traz ela para cá. E ela foi. Olha o perigo disso. Mas Faraó tinha todo um processo para que essa mulher tivesse acesso a Faraó. Enquanto estava nesse processo, Deus feriu a terra com praga e feriu a casa de Faraó com praga. Porque Deus não compactua com nada de errado. Então Faraó descobre que o problema está nessa mulher. Chama Abraão e diz: olha, some daqui. Por que você não me falou antes que ela era tua mulher e não tua irmã? Querido, quando o ímpio te repreende porque você está mentindo, você chegou no fundo do poço. Quando o teu colega de trabalho, que não tem nada de Deus, tem que repreender o teu pecado, meu irmão, você precisa urgentemente se lançar nos pés de Jesus. Você é a luz. Quem entendeu isso? Abraão sai, mas quando Abraão sai do Egito, Sara leva uma mulher junto para ser sua serva. O nome dela, Agar. Aí, grava esse nome. Leva. O que ele pega lá na terra do Egito? Uma mulher. Se ele não tivesse ido lá, essa mulher não tinha entrado na vida deles. Quando eles saem da terra do Egito, Sara olha para Abraão, porque está demorando para se cumprir as promessas de Deus, de que eles teriam um filho, uma promessa feita pelo Senhor. E aí Sara olha para Abraão e diz assim: olha, nós já temos terra, falta o povo. E eu não vou te dar filho coisa nenhuma, mas tem aqui Agar. Sara era a misebreia, Agar a misegípcia. E olha como o coração é enganoso. Sara diz: olha, está aqui Agar, ela pode engravidar, e os filhos dela serão nossos filhos, porque ela é a nossa escrava. Abraão olhou para Agar: já que você está insistindo. Ali, querido, Agar entra na história. Sara oferece Agar para Abraão. Nasce quem? Ismael. Ele é o filho da promessa? Não. E você acha que esse problema foi um probleminha de nada? Porque normalmente a gente acha que o nosso pecado, ele tem, é igual raio laser, né? É só ali onde pega. Não, querido, espalha. De Ismael veio, da linhagem de Ismael, veio Maomé. E da linhagem de Ismael veio Maomé, de Maomé veio o islamismo. É dessa linhagem de Ismael. É isso, gente. A decisão de Sara, porque Sara aqui, ela representa aquela geração da pressa. Diz que serve a Deus, mas não descansa na promessa. E então sempre está atropelando. Sara olha para Abraão e diz assim: tu tem 90 já, eu tenho 80. Quem sabe não vem de Agar. Então, bom, enfim. Eu preciso, antes de seguir aqui, dizer o seguinte: não exponha. Cuidado com o pecado de Sara e com o pecado de Abraão. Sara ofereceu Agar para o marido. Você pode achar isso extremamente chocante hoje, imagina isso lá atrás. Preciso dizer uma coisa aqui: não exponha o seu marido, a sua esposa, na vitrine. Porque o teu casamento é jardim fechado. Não ponha na vitrine quem não está na vitrine. Amém? Qual que é a maior vitrine que existe hoje? As redes sociais. Cuidado com o que você posta. Cuidado como você posta. Cuidado, homens, aquilo que vocês postam
vocês não estão na vitrine, vocês são homens casados. Mulher, cuidado com aquilo que você posta, você não está na vitrine. Você é uma mulher casada. Quem entendeu? Faltou paciência para Sara. E a Bíblia diz em Provérbios 14, 29, que a pessoa paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela a sua loucura. Tenha paciência. Então Abraão tem lá seu primeiro filho Ismael, Deus refaz a promessa, depois vocês podem ler na Bíblia, e Sara fica grávida aos 90 anos. Conhece alguém que ficou grávida aos 90? Eu conheço, Sara. Queridos, Abraão, Isaque e Jacó são os patriarcas. Os três tiveram mulheres estéreis. Nenhuma das três, todas as três eram estéreis. E Deus curou uma após a outra. Dos patriarcas, suas três mulheres, dos três patriarcas, as três tiveram filhos do impossível. Sabe o que significa? Que apesar dos teus fracassos, das tuas limitações, dos teus problemas, Deus ainda pode fazer algo extraordinário na sua vida. Nasce, então, Isaque, o filho da promessa. A essa altura, Agar e Ismael vão embora e Abraão se dedica inteiramente a Isaque. O ama com todas as suas forças. A promessa de Deus está diante dele e está crescendo a cada dia. Dito essas palavras, aí entramos no texto. E aconteceu depois dessas coisas. Que coisas? Essas que eu falei até agora. Aconteceu que depois dessas coisas, Deus provou Abraão, e Abraão respondeu e disse-lhe: eis-me aqui. Duas coisas nesse versículo. Deus prova. Amém? Deus prova. E é diferente da escola. Porque na escola você dá a lição e depois prova. Deus prova para te dar lição. Deus é o contrário. E Abraão disse, e provou Deus a Abraão, e disse a Abraão: eis-me aqui. Queridos, se eu orasse por você aqui nessa manhã e dissesse: Deus tem algo muito grande para derramar sobre a vida de algumas pessoas, quem pode levantar a mão? É algo extraordinário, algo maravilhoso. Todo mundo ia levantar a mão e ia dizer: eis-me aqui. Mas se eu dissesse: meus amados irmãos, o Senhor quer derramar uma prova sobre alguém aqui, levante a sua mão e diga: eis-me aqui. Você ia ficar com as duas mãos no bolso. Estou fora. Abraão ensina, queridos, que para receber a bênção, ele diz: eis-me aqui. E se for para ser provado por Deus, eis-me aqui também. Abraão não faz distinção, porque ele acredita que até da prova, Deus quer escrever uma linda história. E o Senhor diz para ele: toma agora o teu filho, olha que lindo, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. A partir daqui, olha que eu li, hein? Não tem nenhuma palavra de Abraão. Nenhuma palavra de Abraão. Porque a melhor resposta para a prova é o silêncio. Você já viu que quando a gente entra na prova, meu irmão, ninguém te suporta. Você fica insuportável. Porque você reclama. Porque você chora. Porque você aponta. Porque quando a esposa encontra o marido no final do dia, ou vice-versa, precisa de pelo menos 1h30 só para falar sobre a prova. Para dar aquela descarregada. Abraão ficou em silêncio. O silêncio diante de Deus é a virtude daquele que sabe que Deus está trabalhando, mesmo que ele não esteja entendendo. Abraão está agora com 115 anos. Diga 115 anos. Caramba, 115 anos. Já passou 40 anos desde os 75. 40 anos vivendo o extraordinário de Deus. Mas agora, depois dessas coisas, Deus colocou Abraão em prova. Quem está na prova, diga amém.
Amém? Então eu quero que você vença a prova aplicando os princípios de Abraão. Primeiro deles, reconheça que as provas vêm de Deus. Eu vou falar uma coisa aqui muito forte, mas que serve muito para a minha vida. Às vezes Deus não muda as nossas circunstâncias, porque está usando as circunstâncias para mudar a gente. Deus, ele nos prova. Quando Deus nos põe na prova, posso lhe dar uma boa notícia? Quando Deus nos põe na prova, somente Deus pode nos tirar de lá. Só Deus pode nos tirar de lá. Então nós achamos, queridos, que todas as provas vêm do inimigo. Mas não é bem assim. Muitas das provas, quem manda na sua vida, que são enviadas à sua vida, são mandadas pelo próprio Senhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A sua casa, o seu casamento, a sua vida, você pertence ao Senhor, tudo é do Senhor. E quando Ele precisa alinhar alguma coisa, a prova bate na sua porta. E provou Deus a Abraão. Primeira coisa, reconheça que as provas vêm de Deus. Já facilita bastante. Porque você dobra o joelho, Deus te manda uma prova e você dobra o joelho e diz assim, Deus, o diabo mandou uma prova. E quem mandou foi Deus. Você aprende a orar com entendimento. Abraão ficou em silêncio, porque ele sabia que Deus estava no controle. E ele reconhecia que a prova vinha de Deus. Segunda coisa, na prova, preste bem atenção nisso. Ofereça o seu melhor para Deus. Versículo 2, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Não é muito detalhe, gente? Toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Deus dá detalhe porque Deus conhece os crentes. Se Deus falasse assim, eu quero que você faça um sacrifício, Abraão mata um animal. Se Deus fala para ele, eu quero que você sacrifique seu filho, eu acho que ele pegava o ônibus e ia atrás de Ismael. Se é para morrer um, morra Ismael. Quando Deus diz teu filho, Ele está dizendo aquilo que é seu e não é o filho dos outros. Quando Ele diz o teu único filho, Ele não está dizendo, Deus não está ignorando Ismael. Deus está dizendo o único da promessa. O único filho. Isaque a quem tu ama, ou seja, aquilo que mais tem valor para você. Resumindo, eu, o Senhor, quero o seu melhor. E eu vou te falar uma coisa, claro que a palavra cansado não se encaixa para Deus, mas apenas uma força de expressão. Eu acho que Deus está cansado de receber resto. Nós damos somente o resto. Nós temos tempo para estudar, para trabalhar, para o casamento, para namorar, para televisão, para a internet. Nós temos tempo para tudo isso. Mas quando se trata das coisas de Deus, estou sem tempo. Estou sem tempo. E depois a gente chora. Por que Deus não me ouve? Mas existe uma palavra aqui forte. Não ore por uma semente que você não plantou. Se você não planta, querido, você está orando pelo quê? Plante tempo com Deus. E Deus transformará a sua casa e a sua família. Abraão levanta aquele cutelo suando frio, e Deus diz para ele, para. Eu imagino Abraão dizendo, mas não foi tu que mandou matar? E o Senhor diz, mandei. Então devo matar? O Senhor diz, não. O que o Senhor quer então? O Senhor responde, eu quero saber o quão importante eu sou para você. Quando Deus pede Isaque, Deus não quer Isaque. Deus quer Abraão. Interessante isso. Quando Deus pede aquilo que a gente ama, Deus não quer aquilo que a gente ama. Deus quer você. Que coisa tremenda. Grava bem isso. Deus não quer o que você tem. Deus quer você.
Deus quer você. Eu posso falar uma coisa aqui que pode parecer uma heresia no começo? Deus não quer adoração. Deus quer adoradores. Tudo adora ao Senhor. Toda a criação. Deus não busca adoração. Deus busca adoradores. Posso ir mais longe? Você acha que no momento da oferta Deus quer tirar o dinheiro do seu bolso? Não, querido. Deus quer tirar o dinheiro do seu coração. Para que você não faça dele um Deus. Então você oferta com alegria. Porque não é o dinheiro que manda em você. É você que manda no dinheiro. São princípios maravilhosos. E tem uma porção de gente, adivinha onde? Não é em Londrina, não. É debaixo desse teto aqui. Fugindo de Deus. E há uma palavra de Deus aqui para o seu coração dizendo: eu estou cansado dos seus restos. Cansado. Querido, quando você dobra o joelho para pedir uma bênção, você diz: Senhor, me dá 50% de uma bênção. Senhor, se tu puder, estende a tua mão e me dá 50% de um milagre. Não, porque Deus não é Deus de metade. Deus dá a bênção, Deus faz o milagre. Mas para Deus a gente só quer dar metade. E se for metade, olha, está até legal. A maioria de nós não dá nem 2 ou 3% da nossa vida. Deus quer o melhor. Pastor, Deus não está sendo injusto? Vou te responder. Se Ele entregou o melhor dele para você, Deus quer o seu melhor para Ele. É simples assim. Quer vencer a prova? Obedeça à vontade de Deus. Escute. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Vou repetir. Então levantou Abraão pela manhã de madrugada. Abraão, com 110 anos, albardou o seu jumento. Tomou consigo os moços e Isaque. Abraão, com 110 anos, cortou a lenha, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Se fosse para você matar o seu filho, que hora você levantaria? Eu enrolaria até um meio-dia, pelo menos. O Senhor disse que é amanhã, mas então depois do almoço. Ele levantou de madrugada, ele disse: se existe uma ordem de Deus, eu estou pronto para obedecer o mais rápido possível. Por isso que Abraão é o pai da fé. Ele se levanta com 115 anos e ele vai lá. Ele simplesmente obedeceu. Como é difícil a gente obedecer. E como é fácil desobedecer. Onde estão os pais aqui que têm crianças aí de 10 anos para baixo? Levante sua mão. Você sentou com eles e falou assim: olha, papai e mamãe vai ensinar vocês a desobedecer. Vocês precisam aprender a desobedecer. Alguém de vocês aqui sentou com os seus filhos e agora nós vamos ensinar vocês a desobedecer. Vocês ensinaram? Não. Mas eles desobedecem? Sim ou não? Porque para desobedecer ninguém precisa ensinar. Mas para obedecer, aí Deus prova. Não é assim que a gente faz? Nós somos de dura cerviz. A palavra entra no nosso coração e a nossa desobediência a expulsa. Quando Abraão está caminhando rumo a um dos montes que o Senhor lhe mostraria, esses montes são os montes de Sião, e ele vê ao longe os montes, ele tem uma visão preciosa. Ele para e ele diz: fiquem aqui com o jumento, eu e o moço iremos ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Eu pergunto para vocês, observem aqui o plural. Ficai aqui com o jumento. Eu e o moço, ele e Isaque, vamos até lá. E havendo adorado, observa a conjugação verbal. Tornaremos a vós. Mas ele não ia matar Isaque? Não ia voltar só um? Mas o escritor aos Hebreus diz que ele tinha fé, tanta fé em Deus, que ele sabia que ainda que o filho dele fosse sacrificado, Deus o ressuscitaria. E quando ele diz, nós adoraremos e voltaremos,
ele está nos dando uma grande lição. É possível adorar no meio da prova. É possível adorar a Deus sacrificando. Abraão tem uma visão, porque Abraão era um homem de visão. João 8,56, Jesus diz a respeito de Abraão: Abraão, vosso pai, exultou quando viu o meu dia, viu e se alegrou. Enquanto Abraão está caminhando, depois de 3 dias, Abraão vê o monte. Diga comigo, depois de 3 dias, Abraão vê o monte e Abraão vê o impossível. Queridos, Abraão vê uma revelação de quem é Jesus. Eles caminharam 3 dias. Abraão sabia, tinha uma convicção, que ao 3º dia, não naquela geração, mas ao 3º dia, algo aconteceria. Jesus ressuscitou ao 3º dia. É como se Abraão estivesse andando e dissesse: nós vamos ali e voltaremos. Porque Jesus, ele ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, a visão que Abraão estava vendo, o meu Isaque também ressuscitará. Sabe qual que é o nome disso? Fé. A visão de Deus te mostra o que você nunca viu. Nunca viu. Quando ele chega no pé do monte, o filho diz: meu pai, e ele disse: eis-me aqui, filho. E ele disse: meu pai, aqui está o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Queridos, quando a gente tem uma visão de Deus, o entendimento de Deus, a gente vê o que os outros não estão vendo. Eu vou contar um negócio para vocês aqui. O Monte Moriá, para onde Abraão levou Isaque, é o monte do sacrifício, sim ou não? Sim. No Monte Moriá, é o monte quando Davi viu o anjo do Senhor. O Monte Moriá também é chamado na Bíblia de Eira de Araúna. O mesmo Monte Moriá é o monte onde Jesus foi crucificado. É o mesmo monte. Em outras palavras, Abraão olha para aquele monte e vê o arrependimento de Davi. Quando Davi se arrependeu de ter feito um censo com o povo. E é interessante que nesse mesmo monte, Davi ordena para Salomão que construa o templo do Senhor. Escute, o monte do sacrifício é o monte do arrependimento. É o monte da glória do templo. É o monte do sacrifício de Jesus. Tudo no mesmo lugar. Olha onde Deus estava levando Abraão. Eu acredito que Abraão viu Jesus morrer. Mas ao 3º dia, Abraão viu Jesus ressuscitar. Quero que você aplaude o Senhor por isso. Antes de subir o monte, escute, disse Abraão aos seus moços: vocês ficam aqui com o jumento. Diga jumento. Ok, não olha para o lado para falar isso. Essa vocês não precisam. Só para gravar. Você sabia que um dos 613 preceitos da lei dizia que o jumento é um animal imundo para o sacrifício? O jumento é um animal de força, não de sacrifício. Deus estabeleceu assim. Quando Abraão viu o lugar do sacrifício, largou o jumento. Amém? Quem entendeu isso aqui? Deus nos coloca na prova para deixar coisas para trás. Altar, por que o jumento não era? Era um animal de força, não de sacrifício, portanto era um animal imundo para consumo e animal imundo para sacrifício. Deus, queridos, eu preciso dizer assim, altar
não combina com imundícia. Acho que ficou melhor encaixado assim. Para que você chegue nesse lugar, você precisa abandonar a imundícia. Milagre não combina com sujeira. Tem coisas acontecendo na sua vida para você deixar para trás. Mas tem gente agarrado, querendo levar o jumento junto. Deus está trabalhando na sua vida para você separar o santo do profano. Você quer vencer a prova? Acredite no milagre. Lembram da frase? Eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. O sacrifício não vê maldição, mas ele vê bênção. Abraão acreditava que Deus o ressuscitaria. Abraão olha para o sacrifício e vê milagre. Quando ele pega o cutelo na mão, eu penso que ele imaginou o seguinte: eu não sei como Deus vai fazer, mas Deus vai fazer. Eu vou fazer a minha parte, Deus vai fazer a dele. Você pode nessa manhã, querido, olhar para a sua vida e pensar, não tem jeito. Mas eu quero lhe dizer, Deus sabe o que está fazendo. Ele chega no pé do altar, Moriá, esse alto lugar. Eu sei que o negócio está apertando, mas eu preciso dizer isso. Todos nós temos um Moriá. E todos nós temos um Isaac. Todos nós temos esse lugar onde Deus nos leva. Salmo 24, 3 diz assim, é uma pergunta: quem subirá ao monte santo do Senhor? E quem estará no seu lugar santo? Aqueles que são limpos de mão e puros de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor, a justiça do Deus da sua salvação. Quando eles estão no pé do altar, redobra sua atenção agora para esse final. Isaac pergunta para o pai a pergunta que Abraão não queria ouvir. Pai, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, está aqui o fogo, está aqui o cordeiro. Isso revela que Isaac conhecia os elementos do altar e do sacrifício. Porque Abraão era um homem de altar. Onde ele parava, ele construía um altar. Aliás, só uma curiosidade. O único lugar que Abraão não construiu um altar foi no Egito. E foi no Egito que a sua descendência ficou escrava por mais de 400 anos. Na área da sua vida que você não constrói altar, é aquela área que te escravizará. Mas Abraão era um homem de altar. Onde ele ia, construir um altar. Posso fazer uma pergunta para os pais aqui nessa manhã? Os teus filhos conhecem o altar? Isaac conhecia através de Abraão, seu pai. Os teus filhos conhecem o Senhor através da sua vida? Os teus filhos reconhecem Deus na sua vida? Ele pergunta, onde está o cordeiro? É nessa hora, queridos, que talvez se fosse eu, diria, olha, meu filho, eu tenho que te falar uma coisa. Deus me enganou. Deus disse que tu era o filho da promessa, e agora Deus me pediu para matar você. É, meu filho, você acredita que Deus pediu? O que você acha? Vamos atravessar o monte para o outro lado e fugir. Meu filho, olha, deixa eu te falar uma coisa, meu filho, nunca confie em Deus. Meu filho, Deus engana, meu filho. Não. Abraão olhou para o filho e disse, Deus proverá para si o cordeiro. O filho sobe com a lenha nas costas. E sobe aquele lugar. E chegaram no lugar no topo do Monte Moriá. Redobre agora. O lugar que Deus lhe dissera. O lugar que Deus
lhe dissera: não é para você levantar altar em qualquer lugar, somente no lugar que Deus te manda levantar. E edificou Abraão ali um altar. Pensa nessa cena. Ele começou a amontoar as pedras, fazendo um quadrado mais largo embaixo e indo subindo com quadrados menores, até fazer algo forte, bem estabelecido ali. E ele põe em ordem a lenha. E ele amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Quem lembra quantos anos Isaque tinha? Quantos anos Abraão tinha? 110. Quantos anos tinha Isaque? 20. Alguém diz até um pouco menos. Mas vamos estabelecer 20. Sinceramente, meu filho vai fazer 20 anos. Dá para pegar ele e fazer ele sair na mão com um senhor de 115 anos? Tem jeito ou não? O senhorzinho de 115 anos aguenta com um moleque de 20 anos? Sim ou não? Um empurrão só já quebra a caixa torácica. Antes de cair no chão, já cai morto. Quando Abraão vai amarrar o filho, não era só ele falar assim: ô pai, ficou loucão? Eu? Tô fora? A Bíblia diz que Abraão amarra Isaque e o põe sobre o altar. Não tem uma palavra de Isaque aqui. Porque a essa altura, Isaque conhecia o Deus do pai dele. Queridos, eu faço essa oração desde que os meus filhos nasceram. Ele simplesmente diz: pai, se tu está fazendo é porque Deus mandou, e se Deus mandou e tu está fazendo, eu estou aqui só para obedecer, porque eu confio no mesmo Deus que tu confia. Eu acredito no mesmo Deus que tu acredita. Mesmo que Deus não tenha falado comigo, mas tenha falado contigo, eu estou debaixo dessa promessa e eu me submeto a isso. Ele é deitado ali sobre aquele lugar. Abraão, não diz aqui, mas a gente sabe como funcionava para imolar. Imolar era diferente. Aqui a palavra diz imolar, mas essa palavra imolar aqui, queridos, ela foi trazida para o sacrifício só lá no tabernáculo de Moisés. Até aqui, o sacrifício era dividir as partes do corpo. E Abraão, ele dá 7 passos para trás, levanta o seu cutelo e corre em direção ao seu filho para, num único golpe, parti-lo ao meio. E é nessa hora que Deus brada e diz: Abraão, Abraão. E Abraão disse: eis-me aqui para a bênção, eis-me aqui para a prova, eis-me aqui agora, eis-me aqui. Eu estou aqui para o que o Senhor quiser. Não estenda a mão sobre o moço e não lhe faça nada. Porque agora, só agora, depois da prova, eu sei que tu temes a Deus e que não negaste o teu filho, o teu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu atrás dele um carneiro amarrado. Colocou o carneiro sobre o sacrifício, o altar, e sacrificou o carneiro. Eu pergunto para vocês, no versículo 7, Isaque falou assim: onde está o cordeiro? E Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro. Aqui nós temos a figura de um carneiro. Eu acho interessante, preste bem atenção. Onde está o cordeiro? É um cordeiro específico. Quando ele olha, ele diz: aqui está um carneiro. Por que não cordeiro no final, mas sim um carneiro? É como se Deus dissesse: hoje, quem morre é um carneiro, mas eu enviarei meu filho. E então morrerá o cordeiro. Então, quando Jesus chegou perto de João Batista para ser batizado, João Batista olhou para Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aplauda esse cordeiro nessa manhã. Abraão não entendeu, não tinha visto. Mas o carneiro estava lá. Receba essa palavra nessa manhã.
Você pode não estar vendo, mas tem provisão de Deus para você. Ele subiu o Moriá triste, amargurado, mas desceu feliz e alegre. Ele voltou para casa com aquilo que Deus lhe havia dado. Querido, Deus às vezes nos coloca nos montes de Sião, que são os montes da bênção, para nos colocar na prova. Eu quero terminar com uma comparação. Presta atenção. Isaac, que era o sacrifício naquele dia, chegou ao monte do Senhor em cima de um jumentinho. Depois subiu a pé com a lenha nas costas. Jesus entrou pelas portas de Jerusalém montado em um jumentinho, mas depois subiu o monte com a cruz nas costas. Isaac sobe carregando a madeira desse sacrifício, e Jesus sobe carregando a madeira do seu sacrifício. Isaac subiu acompanhado do pai, mas Jesus, o Cordeiro de Deus, foi abandonado pelo Pai por causa dos nossos pecados. Isaac sobe perguntando: onde está o Cordeiro? Mas Jesus sobe como ovelha muda, porque ele sabia que ele era o próprio Cordeiro. Isaac é amarrado por cordas. Jesus é pregado com duros pregos. Possivelmente, quando Isaac vê seu pai correndo na sua direção com o cutelo, ele pode ter dado um grito de pavor. Jesus também gritou no monte: está consumado. Isaac desce vivo. Jesus desce morto. Isaac chega em casa e abraça sua mãe 3 dias depois de descer do monte, agarrado ao pescoço de seu pai. 3 dias depois que Jesus desceu o monte morto, a tumba se abriu. Jesus ressuscitou. Se você não entendeu, eu quero que seja como um tiro no seu coração. Deus matou o Isaac dele para deixar o seu Isaac vivo. Deus matou o Isaac dele para que você estivesse aqui nessa manhã. Se você não compreender o tamanho desse amor, a substituição, só assim você entende Isaías 53:5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, oh meu Deus, nós fomos sarados. Quantos entraram aqui perguntando por quê, por quê, por quê, por quê? Eu quero lhe dizer uma coisa: você não vai morrer. E vou mais longe: se você morrer, você ressuscitará, porque Jesus já morreu a sua morte, e Jesus já foi ressurreto. Você também pode ser. Em cima do monte, uma linda frase foi criada. Eu quero terminar com ela. Eu quero que você fique de pé. Eu acho que a gente não deveria mandar as pessoas ficar em pé na igreja, porque quando fica em pé, perde a atenção. Mas eu estou me arriscando nessa manhã. Abraão desce um monte. Gente, em nome de Jesus, presta atenção nisso. Imagina descer um monte com Isaac vivo. Imagina descer um monte sabendo que passou na prova.
Eu imagino que no pé do Monte Moriá, Isaac olhou e Abraão olharam para trás, para o monte. Eu acho que lá em cima eles viram o carneiro, o sacrifício sendo queimado em adoração a Deus. Eu imagino que Abraão olhou para aquele monte e disse: quer saber de uma coisa? Eu vou colocar um nome nesse monte. Talvez Isaac tenha dito: o monte da prova, pai. Abraão tenha dito: não, porque as provas de Deus, elas são só para revelar o quanto nós realmente o amamos. Então o nome da luta, meu pai, não. O nome do cutelo, não. O nome do altar, não. O nome da guerra, não. Versículo 14 diz assim: e chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Deus proverá. Diga para quem está perto do Senhor: acalma a tua alma, Deus proverá.